Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar o teu filho nas tuas mãos. Ele será agora, Deus, o porta-voz da tua palavra. E essa palavra que vai sair dos seus lábios, ela vem alcançar corações nesta noite. Fala, Deus, de uma maneira poderosa, no nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Todo mundo fala que quando chega aqui treme, né? E eu estou vendo o pastor falar, o Maurício vai pregar, e o pastor Cristiano está falando, acho que é o pastor Jurandir. E eu estou ali, mas não estou. Maurício, eu estou falando, o pastor está brincando, né, com o Maurício. Mas, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, mas vamos meditar na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus já tem falado aos nossos corações, pelos louvores, pelas orações que aqui foram feitas, e vai falar também pela sua palavra. Gostaria de compartilhar uma palavra muito conhecida no livro de Isaías, seu capítulo 53, a partir do versículo 4. Que vai falar acerca do ministério de Jesus. O profeta Isaías, ele vai profetizar dessa maneira: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porquanto as iniquidades dele levará sobre si. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra, a qual vem falando o ministério de Jesus. Tudo aquilo que ele iria passar, por amor de mim, por amor de ti, por amor daqueles que estão lá fora e que não o reconhecem como seu Salvador. Ele também padeceu por esses. E quando a gente olha para Isaías, a gente vai ver que não foi fácil, irmãos, o ministério de Jesus. A Bíblia vai nos relatar que ele veio para os judeus, para os seus, mas esses o rejeitaram, o desprezaram. Desprezaram os ensinamentos, desprezaram aquilo que ele veio realizar na terra.
Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós fomos alcançados por esse ministério. Andávamos desgarrados, afastados, longe da presença de Deus. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós temos a esperança de um dia viver a eternidade com Ele. E João, no capítulo 3, o versículo 16, que é muito conhecido, né, muito lido nas igrejas, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Normalmente paramos nesse versículo, mas se nós continuarmos, nós vamos ver algo maravilhoso, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio com uma missão, a missão de salvar a nossa alma do inferno, a missão de salvar e transformar as nossas vidas. Somente o poder do nome e do sangue de Jesus consegue transformar o homem. O homem pode ser o maior pecador, pode ser o maior mentiroso, o maior assassino, ele pode ser a pior coisa aqui na terra, mas quando ele é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, ele é transformado. Ele é transformado e ele passa a ser o espelho de Cristo aqui na terra. Então Jesus, quando ele veio, ele não veio para condenar, mas ele veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar de um caminho tortuoso. Pedro, ele vai dizer que nós andávamos nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios pecados, mas ele fez de cada um de nós geração eleita, sacerdócio santo, e a palavra de Deus nos garante que um dia ele vem nos buscar para estar eternamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso, irmãos, é para os fiéis, é para aqueles que permanecer firme na caminhada, porque não é fácil. As perseguições vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, o desânimo vem, mas a palavra de Deus nos garante que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus em nenhum momento nos deixou só, porque Ele falou que ia para o Pai, mas nos deixaria o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos condiciona a estar na presença de Deus e fazendo a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é nós anunciarmos ao mundo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque foi através desse sacrifício e da ressurreição de Cristo que hoje nós estamos aqui. Que hoje o Evangelho chegou até nós. Ele foi o sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso é uma realidade. Nós vemos hoje tantas pessoas perdidas, tantos jovens se envolvendo com drogas, tantas pessoas com um vazio existencial dentro de si, porque ainda não encontraram a salvação em Cristo Jesus. É Ele que preenche todo o nosso vazio, é Ele que preenche toda a nossa tristeza, é Ele que preenche todo o nosso ser, porque nós dependemos dEle em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é uma realidade que vivemos em nosso tempo. O homem foi ensinado aqui na escola bíblica essa manhã. Várias filosofias que tentam desacreditar esse Deus. E a nossa lição foi: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Né? Tem muitos filósofos que uns vão dizer que Deus não existe, outros vão dizer, como nós aprendemos aqui na escola bíblica, que tudo é Deus. Outros vão dizer que o Deus é um homem. Outros vão dizer que existem muitos deuses. Mas quem é Deus? Deus é o Criador, como foi dito aqui nessa noite, que lá em Gênesis, do nada, fez tudo existir, porque Ele é o Eu Sou. Mas Ele já sabia que o homem que Ele criou, e Ele falou que era perfeito, iria cair, iria se afastar, iria virar as costas para o propósito que Ele tinha com esse homem. E naquele mesmo instante Ele já havia preparado um plano de salvação para a humanidade. E o plano de salvação era de que o Filho de Deus iria esmagar a cabeça da serpente. E aquela ligação que havia sido quebrada iria ser restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. E o Antigo Testamento todinho, irmãos, vai falar acerca desse grande mistério e dessa grande reconciliação. O pastor falou acerca de Isaac. Aquela atitude de Abraão já espelhava a atitude de Deus Pai, que iria entregar o seu filho unigênito para que todos fossem salvos por ele. Quando olhamos para José, a gente vê muita pregação acerca de José sobre várias coisas, mas José ali espelhava o ministério de Jesus Cristo. Ia ser renegado pelos seus irmãos, ia ser vendido por 30 moedas, ia vir como servo, mas quando Jesus voltar, vai vir como governador de todas as coisas, vai vir como Senhor de todas as coisas. O Antigo Testamento todinho, ele fala e aponta para o que Cristo iria fazer pela humanidade. E a passagem que lemos de Isaías, ela traz detalhadamente tudo que Cristo iria sofrer, tudo que Ele iria passar para levar os nossos pecados e cravar naquela cruz e pagar o preço que tinha que ser pago. Porque o sangue de animal não poderia comprar as nossas almas, mas o preço de sangue de Jesus Cristo, sim. A palavra vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue dele que nos faz ser puros perante os olhos de Deus. Porque como foi ensinado aqui, Deus ele é amor, mas ele é justiça. E o amor de Deus e a justiça de Deus estão no mesmo patamar, como disse a nossa professora. Então, Deus ele criou o homem para estar eternamente com Ele. Mas no momento em que o homem se afastou da presença de Deus, a sua justiça teve que condená-lo. Mesmo que o propósito de Deus não tenha sido esse, a justiça de Deus teve que condenar o homem. Mas ao mesmo tempo o seu amor foi providenciar a salvação para resgatar esse homem novamente para Ele, porque nada sai do controle do Senhor. Irmãos, Deus ele pode nos dar tudo. Deus ele tem poder para nos abençoar, fazer a nossa vida prosperar, os nossos negócios, as nossas famílias, mas o maior objetivo de Deus, para mim e para você, é salvar a nossa alma. Deus ele quer
que todos se salvem, sem exceção. Deus, Ele quer que todos estejam com Ele na eternidade. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos andar com Deus ou se nós queremos andar sem Deus. E andar sem Deus nesse mundo em que nós vivemos é muito triste. Eu todos os dias passo pela Avenida Brasil para ir para o trabalho. E ali na área da Maré é uma tristeza você ver o que o diabo faz com as pessoas. Existem muitos drogados ali na beira da Avenida Brasil. Pessoas que perderam a sua humanidade, perderam família, perderam emprego, vivem na rua drogados, escravizados pelo pecado. E isso é somente uma das formas do diabo destruir a vida do ser humano. Mas existem muitas escravidões de pecados que prendem o ser humano. Mas quando Deus, Ele fez o seu Filho padecer por nós, como Isaías disse, todos os pecados estavam sobre Ele. Todos. Não existe um pecado que Cristo não possa perdoar, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Paulo, ele vai escrever em Filipenses que Ele purjou-se da sua glória, Ele deixou toda a sua glória e se fez na forma de servo, de homem. E sofreu a morte de cruz. Ele foi até o final pagar o preço pelas nossas almas. Mas Paulo vai dizer que existirá um tempo, um momento em que Ele virá buscar a sua igreja. E quando Ele vir, Ele não vai vir mais como servo, mas Ele vai vir como Senhor de todas as coisas. E Paulo, ele vai descrever que quando acontecer isso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus está acima de todo nome. Somente através desse nome nós conseguimos alcançar a salvação para as nossas almas. Então, irmãos, que possamos permanecer firmes, fiéis, mesmo em tempos tão tenebrosos como os que estamos vivendo. O pastor já falou, não vai passar de 10 anos. E eu creio que também não vai. A volta de Jesus está muito próxima, irmãos. É só nós olharmos os sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou que o povo estaria como na época de Noé, casando-se, dando-se casamento, como na época de Sodoma e Gomorra, olhando para os seus prazeres, as suas vontades. E nós estamos vivendo isso. Um mundo cruel, um mundo cheio de violência, sem amor, aonde a verdade dos ensinamentos de Cristo estão sendo jogado para o canto, aonde a humanidade tem abraçado ensinamentos malignos e desviados muitos. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ainda existem lugares que a palavra do Senhor é ministrada, pregada com fidelidade, aonde nós podemos anunciar que somente Ele, Jesus Cristo, é o Senhor das nossas almas, e que Ele vem buscar sem demora um povo seu, lavado, santo e remido.
para levar para a eternidade, para estar com Ele, num lugar onde a palavra de Deus vai dizer que não haverá mais nada disso que estamos vivendo na terra. Não haverá doença, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá nada disso. Lá será um lugar perfeito. Tudo que Deus projetou para o homem, para a sua criação, nós vamos vivenciar lá naquele grande dia. Mas precisamos permanecer fiéis e firmes. Porque as lutas vêm, irmãos. As lutas vêm. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos fortalecer, para nos sustentar e nos conduzir fielmente até o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus possa fazer muito mais na vida de cada um de nós. E se alguém aqui nessa noite ainda não teve encontro com Cristo, que possa reconhecê-lo como único, suficiente Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.